Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. É muito bom a gente estar aqui para meditar na palavra do Senhor e juntos a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu queria convidar você para a gente ler um texto muito singular hoje, que é o texto da genealogia de Jesus. E talvez você diga, e como é que prega sobre genealogia de Jesus? Aí no final do sermão, lá na porta, você me fala assim, se deu certo a experiência da gente pregar sobre a genealogia de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 23, a gente não vai ler inteiro, a gente vai ler o 23 e depois o versículo 38, porque são nomes que vão numa sucessão. Lucas, capítulo 3, versículo 23 e o versículo 38. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, e aí vai. Filho de, filho, até que no versículo 38 a gente tem filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas está escrevendo sobre a vida de Jesus, e era comum, tanto no mundo grego quanto no Antigo Testamento, você ter um marco nas suas atividades, na sua ocupação. No mundo grego, quando você tinha por volta de 30 anos, era quando você estava pronto para assumir, você foi formado, você estava pronto para assumir os embates da vida. Então você desempenharia o seu papel. E lá no Antigo Testamento, a gente vê que a faixa dos 30 anos, ela era considerada uma mudança de ciclo. Então, por exemplo, se a gente olhar para o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, a gente não precisa ler, a gente vai ver que foi quando Davi assumiu o trono. Ele tinha lá, o narrador deixa claro para a gente, quando Davi estava na fase dos seus 30 anos, ele assumiu o seu ministério, que era reinar sobre Israel. Quando José, lembra de José? Um dos filhos de Jacó, ele assumiu a liderança e o governo lá no Egito. O narrador no livro de Gênesis informa a gente, no capítulo 41, versículo 46, que ele estava nesse momento da vida, por volta dos seus 30 anos de idade. E também o livro de Números diz que os levitas que iam cuidar da adoração lá no templo, quando é que eles estavam prontos e equipados para assumir a tarefa de cuidarem da adoração lá nas questões relacionadas ao templo? Por volta dos 30 anos também. Então, no ambiente religioso, social que Jesus Cristo foi formado dentro do judaísmo, ele estava ali com 30 anos, por volta de 30 anos, e tinha um correspondente na cultura grega de que ele também, na cultura grega, por volta dos 30 anos, você tinha esse marco para começar suas atividades. A gente viu na semana passada que Jesus Cristo inicia seu ministério público indo para o batismo. Agora Lucas dá essa informação para a gente, ele está por volta de 30 anos. E vamos pensar quais são suas origens. Ele linka essas duas coisas. Jesus está num momento é um marco na sua vida e no seu ministério. E agora é um momento em que ele, nesse marco na sua vida e no seu ministério, é o momento em que Lucas está deixando claro para a gente que Jesus Cristo, ele quer mostrar as suas origens, ele quer mostrar de onde ele veio. E aí ele escreve, junta com essa informação dos 30 anos, ele coloca a genealogia de Jesus. São dois evangelistas que fazem isso. Mateus faz isso, logo no seu primeiro capítulo, ele abre o seu evangelho dizendo de onde Jesus Cristo vem, mas ele faz isso de uma maneira diferente. Mateus, ele não quer... são informações que a gente precisa saber, mas eu peço para você não vaguear, fica aqui.
Mateus está preocupado em deixar claro para a gente que Jesus ele é descendente de Abraão. Então ele faz uma linhagem de Jesus dizendo, olha, e Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e aí é do pai para o filho. Lucas não. Ele parte de Jesus para chegar no primeiro homem, em Adão, e aí ele termina, Adão, filho de Deus. Então ele começa com Jesus e termina com Deus. Dizendo, olha, a origem, esse homem aqui, ele tem uma linhagem e a gente vai ver o início da linhagem do ser humano. Aponta para quem? Para o Criador. O ser humano não originou de uma coisa que evoluiu, veio de Deus que decidiu criar gente, criar o homem. E Jesus, a genealogia de Jesus, ela mostra isso. Então ele vai do filho para o pai, do filho para o pai, até chegar no pai, no Criador de todas as coisas. Só que o objetivo de Lucas é também mostrar que Jesus Cristo, embora venha da linhagem de Davi, e tudo bem que ele vem, e que bom que ele vem da linhagem de Davi, ele é o ser humano ideal. Ele é o ser humano que eu não sou, que você não consegue ser longe dele. Ele é o ser humano perfeito, coisa que Adão não foi, porque caiu. Então Lucas quer mostrar para a gente que Jesus é Deus, e a gente já viu isso. Mas ele também quer mostrar que essa pessoa que tem uma natureza divina também tem uma natureza humana. Não como a minha e a sua, mas perfeita. Ela é real, ele é gente, usar essa palavra no sentido mais puro aqui, ele é gente de verdade, e isso não ofusca a sua realeza e a sua divindade, a sua grandeza. É um ser misterioso e maravilhoso, porque numa pessoa você tem uma pessoa que é Deus, tem uma natureza divina, e que também acumula, sem anular uma outra, uma natureza humana. É a singularidade de Jesus, ele tem uma natureza, não se anula por conta da outra, mas as duas estão plenamente em conjugação na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o seu Salvador. Então, nesta manhã, pensando que o Lucas está mostrando para a gente que Jesus Cristo tem uma natureza humana, mas ele também possui uma natureza divina, eu gostaria que, à luz da genealogia de Jesus, a gente refletisse sobre a importância de Jesus ter uma natureza humana. E o que significa isso para você? Que desdobramento tem isso para mim e para você? Que reverberação tem isso na tua vida com Deus, na tua espiritualidade, na tua vida cristã, no teu entendimento da fé cristã? Qual é a implicação da gente dizer eu sou salvo por uma pessoa que é plenamente Deus e plenamente homem? Qual é a implicação da gente dizer que o nosso Redentor, ele tem uma natureza humana? Algumas considerações a gente pode fazer inicialmente sobre isso, antes da gente pensar algumas lições para a nossa vida cristã. Jesus, por ter uma natureza humana, é muito importante a gente entender isso, que ele tem condições, como a gente viu domingo passado no batismo, de se identificar com o ser humano. Ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é ser pessoa, ele sabe o que é sofrer dor física, ele sabe o que é passar na dinâmica dos relacionamentos interpessoais com os homens, ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é passar pelo sofrimento, ele sabe o que é sentir fome, ele sabe o que é sentir as coisas do corpo, mas ele não tem pecado. Isso ele não tem, não teve, nunca terá. Ele tem natureza humana, mas ele não tem pecado. Mas ele pode se identificar com a gente. Se ele não tivesse uma natureza humana, ele não poderia. É porque ele tem uma natureza humana que ele pode salvar pessoas, salvar seres humanos. Lucas está preocupado com isso. Olha, nós temos alguém aqui, foi enviado por Deus, que veio dentro do judaísmo, mas o objetivo de Deus em mandar seu filho como homem é salvar pessoas para além do mundo judaico.
para além do judaísmo. Isso envolve você, a mim, todos nós. Jesus veio como Filho de Deus, nasceu como gente, tinha uma natureza humana para salvar pessoas, para salvar gente, para salvar seres humanos, e pode se identificar com a gente nesse sentido. Apresenta as limitações que todo ser humano apresenta por conta da sua natureza, exceto o pecado. Mas quais são as lições da humanidade de Jesus para a sua fé, para a minha fé? Tem muitas, eu vou listar algumas aqui. A primeira delas, eu quero fazer coro com Paulo, ou pegar o que Paulo coloca em Romanos capítulo 5 e na primeira carta de Coríntios capítulo 15, e ele chama Jesus do nosso segundo Adão. A genealogia, ela terminou lá no versículo 38, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Paulo diz que Jesus Cristo é um segundo Adão. Quem foi o primeiro Adão? Foi o cabeça da humanidade, o primeiro homem, criado por Deus, que viveu no paraíso, que viveu num ambiente que não tinha provado a queda, que tinha contato com Deus todos os dias, e que nada o separava de Deus. Esse Adão, ele caiu, foi criado por Deus, mas ele caiu, e ele gerou uma descendência caída, que nasceu com a semente do pecado, e nós somos descendentes dele. Paulo diz que Jesus Cristo, ele é um segundo Adão. O que ele está querendo dizer? Ele é um novo cabeça. Ele é como se ele fosse o primeiro homem de novo. Ele é o cabeça de uma nova humanidade. Só que ele tem diferenças do primeiro. Para melhor, esse segundo Adão, ele veio fazer por nós uma morte expiatória. O que é expiar? É aquilo que a gente viu na semana passada, pegar o nosso pecado e tomar para si, e nos dar a sua justiça e a sua santidade de graça. Ele pega sobre ele o nosso pecado e expia, leva para longe. Esse segundo Adão, esse novo cabeça, ele veio para pegar aquilo que nos separava de Deus e levar sobre ele. E de uma maneira muito bonita, para aquele que crê, ele expia, eu vou usar uma palavra, proveitosamente, aquele que crê, ele prova esse benefício de dizer, os meus pecados foram tirados de mim. Uau! Quem fez isso? O segundo Adão. Por quê? Porque ele veio como homem. E na figura humana, ele recebeu o nosso pecado, aquilo que nos separava de Deus, e expiou. E aquele que crê pode se aproveitar dessa expiação. Jesus expiou seus pecados. Por quê? Porque veio como gente. Pegou aquilo que nos separava de Deus e levou sobre a gente. Isso é muita coisa. Isso é um privilégio muito grande, a gente poder dizer que Jesus Cristo expiou os nossos pecados. Mas não apenas isso, como segundo Adão, o que o primeiro Adão tinha que fazer? Ouvir a palavra de Deus, e ele ouviu, e obedecer. Gente, eu fico pensando que Adão, ele viveu no paraíso. O ambiente era santo. Tinha a presença de Deus lá. E naquele ambiente o cara desobedeceu. E Jesus, que num ambiente de pecado, né, um mundo jaz no maligno, tudo corrompido, religião corrompida, tudo zoado, ele obedeceu. Às vezes a gente tem um pouco de medo, como pai, né, por exemplo, dizer, meu Deus, cuidar do ambiente que o meu filho está frequentando, porque... E é verdade, a gente tem que zelar, a gente tem que olhar os caminhos, porque caminho é decisão na vida, mas a gente não pode se esquecer que o nosso Senhor, como segundo Adão, viveu num mundo de pecado, e a vida inteira ele foi obediente, obediente até a morte. Ele foi tentado e ele não caiu. E o outro, que viveu num paraíso, num ambiente de santidade, de perfeição, sem pecado, ele desobedeceu. Isso faz a gente olhar o que está à nossa volta, mas, sobretudo, olhar a nossa natureza. Jesus, como segundo Adão, ele conquistou aquilo que o primeiro perdeu. O que o primeiro perdeu? A capacidade de obedecer. Esse não, esse veio como um ser humano perfeito, sem pecado, que tem prazer na lei do Senhor. É o homem do Salmo 1.
é bem-aventurado, porque tudo que ele faz, ele é próspero. Por quê? Porque tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo que ele faz, ele prospera. Quem é essa pessoa? Quem é esse justo? É Jesus. Só que ele não veio para só a gente dizer, nossa, que legal, que modelo, que ética legal, parabéns, vou tentar imitar. Não, ele veio para dizer, eu vou pegar você e vou expiar os seus pecados, e vou dar a minha vida, e vou trocar. Você vai se despojar de você, e a gente se reveste de Cristo. Ele trocou o nosso ser. É tão bonito a gente ver Jesus na Bíblia, mas é mais bonito a gente ver esse Jesus da Bíblia posto em nós pelo poder do Espírito. O tema deste ano, gente, na igreja é Cristo em você. É isso que o Evangelho está dizendo, não é Cristo só para você, não é Cristo para a gente olhar e seguir distante de nós, como se a gente seguisse um corpo de regras. Tem tudo isso, mas sobretudo é para ter o Filho de Deus em mim e em você. E por que isso é possível? Porque ele veio como homem, porque ele viveu a vida ideal. Porque ele viveu a vida que Adão não viveu, e ele é o segundo Adão, e ele viveu no poder do Espírito, e por viver no poder do Espírito, viveu aqui neste mundo, mas com uma vida separada para Deus. Portanto, primeiro desdobramento assim, da vida de Jesus, da pessoa de Jesus com a sua natureza humana, para mim e para você, é que esse Jesus, o segundo Adão, quando a gente olha para nosso corpo, para nossa carne, a gente diz, meu Deus, o pecado está presente na minha carne. A gente tem que lembrar do que Paulo fala na carta aos Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o que o primeiro Adão fez não se compara à beleza e à graciosidade do poder salvador do Evangelho. Portanto, irmãos, hoje é um dia da gente olhar para nós e dizer, Deus, muito obrigado porque eu tenho um Salvador, que é Deus e se fez homem, e sem pecado ele viveu, e ele viveu sem pecado não é só para ser admirado, para ser contemplado no sentido como se isso fosse pouca coisa. É só no sentido ético da coisa e a gente olhar e dizer, eu sigo um cara relevante que vale a pena. Não, ele veio para expiar os seus pecados, levar para longe e nos dar a sua santidade e a gente poder viver a nossa vida hoje, morrendo para a gente mesmo e nascendo cada vez mais para Jesus. Mas não apenas isso. Jesus, por ter vindo como homem, ele revela a nossa real humanidade. Tem um autor que quando eu li isso que ele escreveu, o nome dele é Millard Erickson. E quando eu li há muitos anos atrás, eu falei, mas que desagradável, como ele foi muito mal educado no que ele disse. E ele diz uma coisa assim, ó, você não passa de um modelo imperfeito de ser humano. Ele fala assim no seu livro. Você não passa de um modelo imperfeito de ser humano. Vamos falar a mesma coisa de outro jeito. Nós não passamos de modelos imperfeitos de humanidade. Talvez você diga, mas Cristiano, há controvérsia, eu vivo bem, eu sou feliz, eu vivo bem a minha vida. Eu tenho uma vida plena, pode ser. Mas quando a gente olha para a humanidade, para a vida de Jesus, a gente diz, isso é ser humano verdadeiro. Esse é o ser humano verdadeiro. Essa é a vida ideal. Jesus, ele não só disse o que é a verdadeira humanidade. Jesus, ele não disse só o que é a verdadeira humanidade, mas ele também manifestou, olha, o ser humano criado por Deus. A Bíblia diz que nós somos recriados em Cristo Jesus. Por isso que ele é o nosso segundo Adão. Um ser humano recriado por Deus em Cristo Jesus prova o que é verdadeira humanidade. E aí, meus irmãos, qual é a implicação? Legal, nós não somos o modelo de verdadeira, de plenitude de humanidade. Isso tem um desdobramento para nós. Quem você segue? Quem eu sigo? Porque às vezes a gente pode dizer, Jesus é o ser humano ideal, mas a gente tem outros modelos aqui que a gente segue deliberadamente. Diz, eu sei que Jesus é legal, Jesus é o ser humano ideal, mas eu me sigo.
Eu sou um seguidor de mim mesmo, ou eu sou um reprodutor da minha vida, ou a gente inconscientemente possui outras referências e outros fundamentos, como a gente cantou. Eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. E aí eu gostaria de perguntar para mim e para você, nesta manhã, qual é a referência da sua vida de um ser humano ideal, conscientemente ou inconscientemente? Será que todos os dias, eu não estou duvidando, mas será que todos os dias a gente levanta e em algum momento do dia a gente diz, Deus, hoje eu quero aprender mais sobre a vida de Jesus e desaprender a andar em mim mesmo? Porque o convite do Evangelho é, ande nele. Por quê? Porque ele é o ser humano ideal. Irmãos, a mensagem do Evangelho para nós é que o Filho de Deus seja achado em mim e em você. É que o Filho de Deus esteja aqui, o Filho de Deus esteja aí. E a humanidade de Jesus, ela nos desafia nisso. A gente olhar e dizer, meu Deus, eu olho riqueza, fama, sucesso, posses ou perdas, coisas dos homens, coisas da humanidade, as falhas dos homens, mas isso deve nos direcionar o olhar para a perfeição de Jesus e dizer, eu quero ser achado nele, eu quero andar nele e desaprender de andar em mim mesmo. Jesus, como Filho de Deus e que nos ensina a ser gente, a palavra de Deus desafia a gente hoje, a seguir esse Jesus, que é o ser humano ideal. Estou me lembrando de João, vou ler para vocês, capítulo 6, versículos 68 e 69. Quando Jesus Cristo deu o desafio das pessoas provarem dele. Capítulo 6 de João diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, o que ele tinha falado? Vocês têm que provar de mim, comer minha carne e beber meu sangue. Eu sou o verdadeiro alimento. Disse-lhe, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que iriam traí-lo, e prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Eu sei que às vezes a gente fala isso para onde, mas ele está dizendo para quem? Quem que eu vou seguir? Em quem eu vou andar? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Gente, o desafio de Deus para mim e para você hoje é a gente dizer isso, quem eu tenho seguido. Que ser humano você tem se tornado depois que você se converteu a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai te confirmar como gente. Mas não segundo fulano, ciclano e beltrano, mas segundo o Filho dele. Segundo o Filho de Deus, que é ele mesmo. Portanto, não é uma questão de ser santinho de Jesus, ou ser bonitinho e reproduzir comportamento e dizer, isso aí é legal para fulano. Não, a marca da nossa conversão é que a gente melhora como pessoa. Porque o Filho de Deus nos ensina a ser gente de uma maneira plena, segundo o parâmetro de Cristo, que viveu a vida ideal. Agora, pode ser que eu e você estejamos como aquela galera no capítulo 6 de João. Então, duro é esse discurso. Por quê? Porque eu quero provar o pão, ele faz milagre, mas comer a carne dele, beber o sangue dele e reproduzir a vida dele, não. Está tão confortável a minha vida em mim mesmo? E ele vem dizendo assim, pode se retirar, galera. Pode se retirar. Pergunta para o pessoal que está mais próximo, vocês também não querem ir? E Pedro fala, bom, não tem outro.
Para quem que a gente vai? E aí a pergunta de Jesus para mim e para você é essa. Para quem você tem ido? Para quem eu tenho ido? Quem eu sigo? Quem você segue? Será que a gente ainda quer ser a expressão do quê? Da nossa família, das coisas dos nossos pais? E é lógico que a gente traz isso na nossa personalidade, mas sobretudo, irmãos, o convite do Evangelho para mim e para você nessa manhã é: pare de andar em você. E pare de seguir outras pessoas. E vamos seguir Jesus. E aí, terceira lição da natureza humana de Jesus para nós, eu vou pedir para você, se você tivesse com caneta, eu ia falar, anota. E põe no post-it, no seu espelho, que eu também vou fazer isso no meu. A gente, às vezes, irmãos, gosta do Jesus com natureza divina, né? Então, é aquele que... Aí eu tenho essa mania de falar, em nome de Jesus... Vai acontecer. E acontece mesmo, eu não estou ironizando, não. O nome de Jesus é poderoso. Eu não estou fazendo piada de coisa santa. A piada é sobre a nossa natureza. O que a gente faz com as coisas santas, né? E é bom adorar o Jesus Rei, Deus poderoso, que dá vista ao cego, que levanta o coxo, que faz o mudo falar. É uma bênção. E está tudo certo, porque Ele é Deus mesmo. Então, a formulação é essa. A gente pode adorá-lo como Deus, por causa da sua natureza divina. Mas, às vezes, a gente não segue o santo homem. E a gente precisa casar essas duas coisas. Eu quero adorar esse que é Deus, mas eu também quero segui-lo como gente. O desafio é a gente dizer, olha, Ele é Deus, fez homem, tá lá entronizado nos céus e reina, e manda as bênçãos para cá, mas o Evangelho mostra como Ele viveu, como homem, santo. E isso, para nós, a gente não pode separar a natureza humana da natureza divina aqui, e dizer, eu estou muito mais na adoração, e no poder, e na contemplação, e no fogo, e nas bênçãos, em receber... Mas, na hora do dia a dia, no culto, o avivamento no culto de domingo, mas na segunda, eu me visto de mim mesmo e esqueço do santo Jesus, que andou entre nós e que o Evangelho está mostrando, porque é esse Jesus da Bíblia que o Espírito quer colocar em mim e você e fazer ele crescer. Então, irmãos, a gente pode adorá-lo como Deus, mas não segui-lo como santo. Como modelo de obediência, radical, de dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E é esse o parâmetro. Ele nivelou por ele. Pegou você, morto no delito, pecado, e nivelou pela santidade dele. Mas ele não disse, se vira e vai. Ele desceu na nossa desgraça, espiou o nosso pecado, colocou a gente em ligação com Deus Pai e enviou o Espírito e disse, viva. Não seja um religioso. Não seja uma pessoa que fica aí reproduzindo comportamento. Dependa da graça de Deus. Então, irmãos, eu quero, nesse último ponto, desafiar a mim e a você para a gente dobrar os joelhos do nosso coração e dizer, Deus, que o Filho de Deus, Jesus, nasce em mim. Que diariamente o Filho de Deus, o Rei, o poderoso, que faz milagres, mas o santo que andou nessa terra, que eu leio nos Evangelhos, e que as cartas do Novo Testamento falam para a gente, no poder do Espírito, seja gerado e a gente ande nele. Mas também, um outro desdobramento, é que ele está nos ensinando a como um ser humano deve viver neste mundo para Deus. Jesus não era alienado, andava com pecadores, publicanos, com pessoas da sociedade, mas não era um alienado, mas vivia ali para Deus. Nada dominava seu coração, nenhuma pauta desse mundo virava seu ídolo, porque ele vivia no poder do Espírito, ele tinha uma visão real do mundo, dizendo, olha, o mundo é criado e está caído. Foi criado por Deus e está caído. O que a gente espera? Eu vou preparar um lugar.
E é assim que a gente tem que viver hoje, não fazer da terra o nosso céu. A nossa pátria está lá. Agora, isso não faz da gente ficar aqui, vivendo no culto o dia inteiro, como se fosse só bom. É uma bênção estar aqui, mas a gente tem que saber que a gente vai estudar, vai ter dinâmica nas relações na família, no trabalho, a gente vai interagir com corrupção, mas não vai, nada disso vai marcar a nossa vida. Por quê? Porque a nossa pátria está lá no céu. Foi assim que Jesus Cristo viveu, no poder do Espírito. Ele teve uma visão real do mundo, ele entendeu o mundo como criado por Deus e palco da missão de Deus. Onde Deus te colocou, floresça, mas que um mundo lá onde Deus te colocou não precisa mais de você, precisa de Cristo na sua vida. Precisa de Jesus em você. E para isso, irmãos, a gente precisa ter uma vida no Espírito. Eu não produzo Jesus em mim. Você não produz Jesus em você. A religião sempre vai falar, se vira, medita, transcenda, faz determinadas práticas. É sempre o que eu vou fazer. O Evangelho é deixa o Filho de Deus, só busque. O Espírito de Deus vai pôr Jesus em você e Deus vai te colocar pedagogicamente nas situações para que o Filho de Deus seja formado na sua vida, na minha vida. A gente aprenda a se despojar de nós mesmos e a nos revestirmos do Filho de Deus. E quanto mais o Filho de Deus cresce, a gente diz, mais gente eu estou ficando. Melhor amigo, melhor pai, melhor filho, melhor esposa, melhor patrão, melhor funcionário, melhor profissional, tudo para a glória de Deus. Jesus, ele precisa, irmãos, ser o Messias do nosso coração, para que a gente obedeça no poder do Espírito. Então, nessa manhã, Deus nos trouxe aqui para a gente olhar para Jesus, o Deus poderoso, mas também dizer, eu quero ser homem como Ele. Eu quero viver como Ele viveu. Eu não quero andar em mim. Que Deus, nesta manhã, gere aqui corações que digam a Ele, eu entrego a minha vida. Eu não quero ir para mais ninguém. Talvez você esteja aqui dizendo, eu fico me seguindo. Eu não sei se o que te leva para as redes sociais é seguir alguém. Deixa eu olhar. Se você está lá, joga fora isso da sua vida. Porque ninguém é Jesus. Ninguém tem o poder, ninguém viveu a vida perfeita que Jesus Cristo tem. Então hoje é o momento de a gente dizer, não, eu não quero ser seguidor de ninguém, eu não quero ir para mais ninguém. Eu tenho ido para fulano, ciclano, beltrano, consciente, direta ou indiretamente. A minha vida é pegar marcas e tentar do fulano e tentar superar para cá, tentar superar para lá. Não, é que a gente olhe hoje e diga, como Paulo, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Esse é o alvo. E para isso, você tem a palavra e o Espírito Santo, para que Jesus esteja aí, para que Jesus esteja aqui. Portanto, olhe para a humanidade de Jesus. Olhe para a humanidade de Jesus e diga, meu Deus, ele obedeceu. E expiou meu pecado. E me deu sua obediência, como a gente viu na semana passada. E levou sobre si a nossa desgraça. Que troca abençoada. Mas não apenas isso. Ele revela que a gente é ser humano imperfeito. Então não tem sentido a gente fazer do nosso alvo de vida seguir um ser humano imperfeito. É incoerente. Se não é você, qualquer outra pessoa. A gente pode admirar as pessoas, lógico. A gente pode admirar pessoas que foram criadas por Deus e que têm a imagem do Senhor nelas. Mas ninguém se compara ao Filho de Deus. Quem você quer ser? Que a gente olhe para as pessoas que causam ímpeto na gente, para as coisas boas e ruins. E a gente possa dizer, não, eu não quero ir para Ele. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Eu quero ir para Jesus. Há momentos na vida, irmãos, que a gente precisa parar de ir para as pessoas. Isso é sinal de maturidade. Há momentos em que a gente precisa dizer, chega, eu preciso parar de, na minha ira, ir para o fulano. Porque ele está ocupando um lugar que ele não precisa ter na minha vida. Eu não quero, eu estou dando as minhas emoções, eu estou dando as minhas decisões, eu estou dando a minha ira para alguém, ou a euforia, ou a alegria, qualquer coisa. A gente está dando para pessoas que não são Jesus.
E é nesses momentos que a gente tem que parar também e dizer, eu não quero ir para isso. Isso vai me matar, isso vai me agredir. Mas a gente não consegue, a nossa carne vai. A nossa carne vai para aquilo que é finito, para um pão podre. É incrível. E ela fala que é gostoso. Depois, quando vem o salário do pecado, que a gente fala, me separei de Deus. Aí, quebrantado, a gente volta e diz, recomeça. E ele recomeça. Mas hoje é o dia da gente dizer, não, eu quero aprender a ir para Jesus. Eu quero ser achado nele. Eu quero aprender a ir para Jesus. E que a gente hoje lembre-se disso. Eu não quero só adorá-lo como Deus, mas eu quero segui-lo como santo. Olhar Jesus no louvor, na palavra, como Deus poderoso, mas na segunda-feira a gente dizer, vamos lá, Deus poderoso, me ensina a viver aqui. É o avivamento na segunda-feira, gente. Eu cresci no avivamento do sábado na vigília, mas quais são e o avivamento na segunda? A gente precisa pensar nisso. E o Espírito de Deus usa a palavra para a gente dizer, esse Jesus, Deus poderoso, é homem e viveu como um santo. E dá fogo do Espírito para que a gente ande nele. E a gente vá para ele. E a gente desaprenda a andar na gente mesmo. Esse é o recado do Evangelho para mim e para você. Ande em Cristo. É Cristo em você. Cristo em nós. Amém? Vamos orar? Quero te convidar. A gente vai ter ceia hoje. E a Bíblia diz que a gente deve examinar-se a si mesmo e comer o pão e beber o cálice. Então vamos aproveitar esse momento para a gente fazer autoexame. Autoexame não é punitivo, com culpa, muito pelo contrário. O autoexame é o momento da gente dizer, Deus, eu quero deixar coisas no teu altar. Eu quero deixar coisas na tua presença. E a gente poder andar em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, te agradecer, Senhor. E te bendizer pelo privilégio de poder olhar para Jesus e ver nele o ser humano ideal. Mas a tua palavra, ela é um espelho. Ela mostra Jesus na sua beleza, na sua santidade, mas mostra quem nós somos realmente. E é por isso que nos humilhamos diante do Senhor para te dizer que precisamos do Filho de Deus em nós. Precisamos do coração dele na nossa vida. Ó Deus, que nessa manhã, Senhor, o Senhor receba as nossas confissões. O Senhor receba as confissões que nós formulamos nos nossos intentos, no nosso interior, que pensamos e falamos com o Senhor nesta manhã. E nós confessamos porque nós queremos deixar, Senhor. Nós pedimos um coração resoluto, disposto a deixar. Disposto a deixar pessoas que nós obstinadamente temos seguido. Quando que na verdade, Senhor Deus, o alívio para as nossas almas está em seguir Jesus. O verdadeiro descanso, Senhor. O verdadeiro descanso é seguir Jesus. É ali que a gente entende o que é ser gente. É ali que a gente entende o que é ser humano plenamente criado por Deus, recriado em Cristo Jesus. Senhor, que nessa manhã o Senhor conquiste um pouco mais do nosso coração. Que nessa manhã o Senhor conquiste um pouco mais da nossa vida. A gente quer levantar todos os dias, Senhor Deus, e pensar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Jesus, Deus poderoso. Mas a gente também quer se lembrar do Deus homem, que andou entre nós. E que amou e amou até o fim. E que disse que a alegria dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai. E é esse coração que ele quer nos dar, Senhor. Nós suplicamos o coração de Jesus, Senhor. Nós suplicamos, Senhor Deus, um coração do santo. O santo é Jesus. Nós suplicamos um coração crente. Tira o nosso coração, limpa o nosso coração, lava o nosso coração no sangue de Jesus. Ele expiou o nosso pecado, Senhor. Não deixe a gente ficar aqui, Senhor Deus, entulhado, Deus. Que nessa manhã o Teu Espírito, Senhor Deus, atua em nós, em mim, em todos os meus irmãos.
De maneira, Senhor Deus, que a gente saia daqui, Senhor Deus, gratos por poder deixar um fardo pesadíssimo de pecado aos pés do nosso Salvador. Ele tem o poder de receber o pecado de todos nós, Senhor Deus, para nos dar sua justiça, sua santidade. Senhor, por favor, que haja essa experiência com o Deus da palavra nesta manhã, de confessarmos, medirmos o pecado à altura, chamarmos ele pelo nome, às vezes com a feiura que ele apresenta, Senhor, sem reserva nenhuma e medo nenhum, sem filtro nenhum, Senhor Deus, dizer, escancarar diante do Senhor os nossos corações e pedir: lava-nos no sangue de Jesus. Lava-nos no sangue de Jesus, Senhor Deus, nesta manhã. Lava corações aqui, Senhor, nesta manhã. Lava o meu coração, Senhor Deus. Purifica as nossas mãos, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, viver esse avivamento na segunda, na terça. Andar num culto contínuo, Senhor Deus, em amizade transformadora com o Senhor, pautada na leitura bíblica e na vida de oração, Senhor. Poder do Espírito, provando novidade de vida, como diz a Tua palavra. É o que Cristo tem a nos oferecer, vida abundante, a vida, ó Deus, de alguém recriado em Cristo Jesus para as boas obras. Perdão, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor e te pedimos perdão. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sentarmos à Tua mesa nesta manhã, Senhor Deus, e embora nós não vejamos a presença do Filho de Deus aqui fisicamente, mas nós sabemos que Ele, ó Deus, habita no meio do povo dele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e estamos ligados a Ele e uns aos outros porque estamos nele, Senhor. Meu Deus, que neste momento de ceia, na presença do Senhor, a gente possa, Senhor Deus, ter os nossos olhos abertos, Senhor Deus, para contemplar o Cristo da palavra que lemos, o santo, que tem natureza humana, Senhor Deus, e que ela brilhe diante dos nossos olhos, para a gente dizer: é como Ele que eu quero ser, é nele que eu quero andar, é Ele que eu quero seguir. Deus, revela onde temos andado, em que caminho, o que os nossos caminhos dizem sobre nós, e onde está o Filho de Deus nisso tudo. E se Ele não está, que nesta manhã haja recomeço, Senhor. Haja recomeço, Senhor, porque o Evangelho é esperança para o recomeço, Senhor. O Senhor vem a nós no ponto em que nós nos perdemos de Ti. O Senhor é o pastor que vai buscar a ovelha, e nós cremos nisso e precisamos disso. E por isso clamamos ao Senhor: vem nos buscar, vem nos encontrar, Senhor. Nos perdemos de Ti e traz-nos de volta para o Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A gente vai ceiar. A ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. A ceia é do Senhor. Se você é um cristão, seguidor de Jesus, entregou a sua vida para Ele e pertence a outra igreja cristã, essa ceia é do Senhor para você. Se você não é um seguidor de Cristo, está conhecendo o Evangelho e não se decidiu por ele, tudo bem, e tem a liberdade de não participar. Agora, que você faça isso em memória do Senhor, sabendo que você não está comendo a carne de Jesus e nem bebendo o sangue dele, mas você está participando em memória do que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? Enquanto a gente vai cantar, você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para você esperar até que todo mundo esteja com os elementos e a gente vai participar todo mundo junto. Vamos cantar. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. E ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ficar em pé e orar a Deus isso que a gente cantou. A gente não vai ver fisicamente Jesus até que Ele volte, mas a gente pode ver Jesus na palavra. Que os olhos do nosso coração vejam Jesus na palavra nesta manhã. Que ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam com Jesus, mas os olhos estavam fechados. Mas Jesus abriu seus olhos. Que nesse momento de ceia o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja esse Jesus, Deus homem, e a gente possa reconhecer quem Ele é na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder orar ao Senhor pedindo isso. Abre os nossos olhos para que a gente veja o Cristo na palavra. Senhor, nós pedimos que a gente não ande olhando para os homens, ou para outras coisas, ou para outras pessoas, ou para nós mesmos, mas que os nossos olhos estejam postos em Jesus, esse da palavra que nós temos lido e conhecido, Senhor. Ó Deus, nós dedicamos este pão e este cálice para esta finalidade, a ceia do Senhor. Em memória do Senhor, que nós nos reunimos aqui, que nós nos ajuntamos, por um sacrifício que é eterno, Senhor Deus, que foi feito, que nós provamos hoje e que confessamos que um dia estaremos com Ele na glória. Senhor Deus, ceando com o Senhor na glória. Ó Deus, que o Senhor receba os nossos atos de culto aqui.
com gratidão, Senhor Deus. Gratos com o coração, Senhor Deus, banhado, Senhor Deus, no sangue de Jesus. Que nós provemos, Senhor Deus, uma vez tendo pecado confessado e deixado. O sangue de Jesus tendo purificado as nossas vidas, as nossas mãos, as nossas vestes, os nossos corações. Sem peso e culpa alguma, a gente ceia na presença do Senhor, junto com a família dele. Obrigado por esse momento, por este dia. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos comer o pão e beber o cálice do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo sangue derramado. Obrigado porque nós fomos lavados nesse sangue do Cordeiro. Um Cordeiro Santo que foi mudo para morrer no nosso lugar. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, Senhor. Obrigado porque nós estamos limpos pela graça de Deus. Obrigado porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que nessa manhã vozes caiam por terra, vozes, ó Deus, malignas, Senhor Deus, que às vezes sopram dentro de nós. Trazendo, Senhor Deus, à memória, Senhor Deus, coisas de pecado, Senhor Deus, mas que a gente se lembre do sacrifício eterno de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a paz que excede todo entendimento, Senhor, guardando as nossas mentes e os nossos corações. E que a gente se lembre que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, Senhor. Ó meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa família, teu povo, Senhor, nossos irmãos. Obrigado porque ceiamos com a família de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este dia. É no nome de Jesus que agradecemos. Amém.